Deixa eu falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre a questão de dons e como dons aparecem na igreja. Tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Vamos lá, se comporte, vamos lá. Quando eu era um jovem pastor, tínhamos plantado 2 igrejas ao mesmo tempo, uma delas no Engenho Novo, outra em Piedade. Eu chegava para reunião dos pastores e o outro pastor sempre tinha histórias de encontros de poder, especialmente no que se referia à expulsão de demônios. E nós não tínhamos demônios na nossa igreja, e eu ouvia suas histórias, eu ficava fascinado com o que ele contava. Aí eu chamei os diáconos e disse: gente, o que está faltando demônios nessa igreja? Que nós temos que expulsar demônios dessa igreja. E a gente orou, e olhe, a boca do inferno abriu em cima da nossa igreja. Foi uma confusão danada, mas aí eu chegava para a reunião dos pastores também com as minhas histórias, né, de expulsão de demônios e tal. Até que um dia meu pai, bispo Primaz na época, disse: filho, pare de glorificar o diabo. Assim como muitos, eu tinha me fascinado com o processo do exercício de poder, assim como podemos nos fascinar com qualquer processo, com qualquer coisa, seja a cura divina, o arrepio, a manifestação de profecia, e podemos ficar muito impressionados com isso, mas dons não são para isso. Nós vamos examinar hoje para que servem dons e em que contexto dons espirituais de fato se manifestam. Vamos voltar para 1 Coríntios, eu não vou ler o trecho ainda, nós vamos ler muito. Fique com a sua Bíblia na mão, porque nós vamos ler bastante. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, de fato não foi a sua primeira carta aos Coríntios. Houve uma carta perdida, uma carta mais dura, que ele escreveu, porque ele mantinha correspondência com esta igreja. De fato, alguns chegam a crer, o Carson mesmo diz que deve ter havido 4 cartas, pelo menos, entre Paulo e Corinto. E essa carta, em particular, tratou de muitos assuntos, né? Ele disse, em capítulo 7, versículo 1, você vê ele dizendo: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, né? Ele pega nessa carta e começa, depois de tratar da questão inicial, as divisões, e ele volta a falar sobre as divisões, ele está tratando de uma série de problemas. Às vezes, Coríntios não é uma carta que parece ter uma sequência muito fluida, né? Ela parece parar com uma coisa e começar com outra, parar e depois começar com outra, e vai pulando de assunto em assunto, porque de fato o que Paulo está fazendo nessa carta, tratando com questões que eles mesmos perguntavam, né? Em 1 Coríntios 11, temos o problema da Santa Ceia, quando pessoas participavam da ceia sem levar em conta a sua responsabilidade para com a igreja como um todo. Estavam separando a celebração da ceia dos cuidados maiores com a unidade cristã. E isso também surge no que tange a dons espirituais. Então, o que nós vamos fazer é desembrulhar esses 3 capítulos, 1 Coríntios 12, também 13 e 14. Mas primeiro vamos para algumas considerações preliminares. Não há uma instrução clara sobre dons espirituais na Bíblia, nem uma explicação de como esses dons surgiram. Você não vê assim, e então começaram a surgir dons. Você não tem nenhuma narrativa que explica o surgimento de dons espirituais.
quando Paulo escreve essas cartas, de repente ele começa a tratar disso, porque já existiam, e como é que vieram a existir. Ele também mistura um pouquinho as categorias. Nós vamos ver que há vários tipos de dons, vários tipos de manifestações da pessoa do Espírito Santo, que nem sempre a gente consegue colocar em categorias. Tem pessoas que dizem, não, porque existem categorias, tem dons de revelação, tem dons disso, dons daquilo. E não há uma clara distinção nas cartas de Paulo entre dons e habilidades, enfim. Você vê em Romanos, por exemplo, Efésios 4, ele fala sobre os 5 dons, que são chamados dons de ascensão, ou dons ministeriais, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Efésios 4 fala sobre isso, o propósito desses dons. Mas em Romanos 12, você vê, e também em 1 Coríntios 12, você vê referência a estes mesmos dons, mas só que com uma lista um pouquinho diferente, mistura-se um pouquinho, né? Em Romanos 12, tem profecia, serviço, ensino, ânimo, contribuição e liderança. Efésios 4 já falei, e em 1 Coríntios 12 temos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, fé, dons de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. E mais tarde, neste mesmo capítulo 12, você vê ele falar uma coisa interessante. Ele diz primeiro apóstolos, depois profetas, mestre, realizadores de milagres, ou seja, nem menciona de novo pastor e mestre, mistura com realizadores de milagres, dons de cura, dons de prestar ajuda, administração, dons de falar em línguas diversas. Entre os reformados, faz-se uma divisão entre o que eles chamam dons normais ou naturais e dons sobrenaturais. Creio que isso seja uma distinção infeliz que é feito. Tudo que o Espírito Santo faz é extraordinário. Tudo que o Espírito Santo faz é um milagre. A igreja é um milagre. Nós somos um milagre. Você é um milagre em progresso. Diga para o seu vizinho, você é um milagre em progresso. A igreja não é apenas uma dinâmica socioeconômica, religiosa, de confissão coletiva, que tem suas regras, seu governo, seus preceitos, suas confissões, sua liturgia. A igreja fundamentalmente é um milagre e depende do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja não passa de um museu. E sem o poder do Espírito Santo, nada explica a longevidade da igreja, que sobrevive há 2000 anos, toda a sorte de perseguição, sobrevive até os seus próprios líderes, que muitas vezes caem em erro, em heresia, em pecado, e mesmo assim a igreja continua. O fato da igreja existir hoje é um milagre, um atestado do fato de que o Espírito Santo atua na igreja. Jesus nunca falou sobre dons espirituais. Interessante isso, até porque não havia dons espirituais naquela época, não precisava. Eles surgiram de fato. Como é que isso começou na igreja? Como é que dons espirituais começaram na igreja? Porque não vemos Pedro profetizando, não vemos Tiago profetizando, não vemos a cura, ele mandou 70 de 2 em 2 para expulsar demônios, eles voltaram maravilhados. Senhor, até os demônios nos obedecem? Pois bem, mas você não vê o ensinamento até chegar às cartas de Paulo. Então, quando é que isso começou? Bom, em Atos 2, e para tanto nós vamos para Atos 2. No dia de Pentecoste, Atos 2, versículo 14. Sabemos que houve um vento impetuoso, é um vento tão forte,
um acontecimento tão estrondoso que a cidade inteira veio à rua. Ou seja, não foi só um ventinho, alguma coisa sacudiu aquela cidade. A vinda do Espírito Santo sacudiu a cidade. Em versículo 14 diz: então Pedro eu estou lendo da nova versão internacional, né? Então, para quem usa o Ferreira, quem está usando o Ferreira de Almeida aí? Quem está usando a nova versão internacional? Ok. Eu prefiro a versão internacional porque não tem palavras como beneplácito, que inclusive eu não sei o que significa, então é bom mesmo que sim, o meu português mais ao meu alcance, mas eu estou lendo a nova versão internacional. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa linguagem apocalíptica, sangue, sol, pagando, etc., é uma linguagem que fala de uma mudança de época. Houve literalmente a inauguração de uma nova época na história da redenção de Deus, né? Antes o Espírito Santo agia através de um ou outro, né? Seja Davi, seja Moisés, seja um dos juízes, seja um profeta ou Elias, né? Você vê a atuação do Espírito ao longo do Antigo Testamento, chamado Ruach, o vento do Senhor, né? O Espírito de Deus. O Espírito Santo não apareceu no dia de Pentecostes, já estava atuando. Mas o que nós vemos é que Pedro, ao ficar de pé e citando a profecia de Joel, até mudou a citação. Interessante, porque o profeta Joel não disse últimos dias. O profeta Joel disse nesses dias. Pedro interpretou como os últimos dias, ou seja, começou uma nova época. Uma nova época no dia de Pentecoste. Época marcada pelo derramamento do Espírito Santo sobre todos, não só sobre um ou sobre outro, mas sobre todos, todos que são de Deus, todos que são filhos de Deus, nascidos de novo. Primeiro, todos eles são marcados pelo Espírito Santo e falam que Cristo é o Senhor pelo poder do Espírito Santo, mas também podem ser instrumentos nas mãos de Deus no que tange a dons espirituais. Ele fala de visões, fala de sonhos e fala de profecia. Obviamente não fala dos outros dons, nós só achamos esses dons mais tarde. Mas a tônica desses últimos tempos, e nós vivemos nos últimos dias, não só porque é o século 21, desde o dia de Pentecoste, nós vivemos na época chamada os últimos tempos. Quando você lê na Bíblia qualquer referência aos últimos tempos, este é o tempo, não só porque Cristo está para voltar, creio que Ele esteja para voltar, se bem que Ele pode demorar mais 500 anos, não sei como, né, porque o petróleo vai acabar antes disso, mas tudo bem, né? Vai ter o iPad 30, quando ele chegar, não sei, mas ele pode demorar mais 100 anos, pode demorar mais 20 anos, pode demorar mais 200 anos, não sei. Mas nós já vivemos nos últimos tempos. Esses são os últimos tempos. É a época do Espírito Santo.
os jovens, os velhos, todos são tocados pelo Espírito. Ele é derramado sobre todos nós e todos nós podemos ver a sua atuação milagrosa por nosso intermédio. Então, o que nós podemos entender disso? Primeiro, o que havia antes, o que o Espírito Santo fazia antes através de um outro, agora pode ser através de qualquer um de nós. O Espírito nos conduz a uma dimensão que é marcadamente espiritual. A vida cristã, você vê em Jeremias 31, quando Jeremias fala sobre a nova aliança, que Deus escreveria a sua lei, não mais em pedras, em tábuas de pedra, mas em nossos corações. E que ninguém dirá ao seu próximo, conheça o Senhor, porque todos conhecerão. Essa profecia de Jeremias 31 fala de um relacionamento íntimo e pessoal e poderoso com Deus, franqueado a todos aqueles que se ajoelham e se curvam perante o Senhor. Não mais apenas porque os pais, Abraão, Isaac e Jacó, por ter nascido dentro de uma nação aliançada com Deus, mas agora esta aliança seria travada um por um, e os que são redimidos do Senhor formam então essa nova nação. Nós que não éramos povo, 1 Pedro, nós que não éramos povo, passamos a ser povo. Nós que não éramos amados, passamos a ser amados. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós agora fazemos parte do povo de Deus de todos os tempos. E mais, esta experiência de Deus é exatamente isso, uma experiência de Deus. Entendamos que nem todos os filhos de Israel tinham uma experiência de Deus. Ouviam seus pais falar das coisas que Deus tinha feito no passado. Hoje não. Hoje, todos que fazem parte da nação cristã têm um testemunho pessoal. Quantos aqui têm um testemunho pessoal? Você tem um testemunho pessoal? Exatamente. Não é só, eu cresci na igreja e meus pais são crentes, então eu devo ser crente. Não. Todos nós temos uma experiência de Deus e todos nós podemos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Nesses últimos dias, segundo Pedro falou no dia de Pentecostes, em Atos 2, então, seriam marcados, a experiência deste relacionamento com Deus passa por uma sentida e manifesta espiritualidade. A igreja não é só uma confissão, não é uma filosofia, mas é um relacionamento com Deus que se manifesta poderosamente no nosso meio. Pois bem, dons então são uma expressão orgânica da igreja, e isso é importante, nós vamos ver isso, porque há uma fluência entre Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, nós vemos uma fluência entre os dons, onde não é como se fosse uma série de coisas que precisam estar presentes, mas é a pessoa do Espírito Santo que é derramado sobre nós, e ele atua no nosso meio livremente e de uma maneira orgânica, de uma maneira viva, né? E mais, finalmente, o amor e dons espirituais são inseparáveis. Agora vamos voltar ao texto completo sobre dons, né? E vamos ver, vamos fazer, por assim dizer, vamos desembrulhar algumas coisas em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 é, claro, a explicação mais completa. Esse livro do D.A. Carson é excelente sobre 1 Coríntios 12, 13 e 14, assim como também o livro do Dr. Sam Storms. Mas vamos ver então, versículos 1 a 6, e eu vou ler o capítulo todo, então vamos por partes aqui. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser
pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Vamos parar aqui. Dons espirituais são uma manifestação de Deus. Não é um poder, não é uma fumaça, não é uma energia que você recebe para poder curar. É Deus agindo no nosso meio. Aqui nós vemos enfatizado e muito claro, muito claro, que quem faz é a pessoa do Espírito Santo. Há um teólogo que diz que a doutrina do Espírito Santo é como se fosse a Cinderela da teologia sistemática, porque é sempre deixado para trás. As outras irmãs são enfatizadas e o Espírito Santo é deixado de lado. De fato, quem realmente introduziu uma doutrina forte sobre o Espírito Santo na igreja foi Calvino. Calvino foi conhecido como o mestre, assim, o teólogo do Espírito Santo. Depois dele, o John Owen, Richard Sibbes, Thomas Goodwin, Jonathan Edwards também, grandes teólogos, os puritanos, enfatizaram demais a dependência do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Mas nós não estamos falando, quando a gente fala, meu pai queria escrever um livro, Pai, Filho e Fulano, porque tratamos o Espírito Santo como se fosse, assim, mais ou menos assim, coadjuvante. Mas nós estamos falando de Deus, da pessoa de Deus, 3 pessoas, e o Espírito Santo também é uma pessoa. Então a sua atuação é pessoal, é presente, é pessoal. O Espírito presente faz coisas por nosso intermédio, não sou eu que faço. Isso é importante entender. É o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, seja através de habilidade, seja através de dom, seja através desses ministérios. É o Espírito Santo que atua. Ao falarmos de dons espirituais, portanto, não podemos enfatizar demais, não podemos subestimar a importância de entender que este é um assunto muito pessoal, e é a pessoa de Deus. Deus pessoalmente quer abençoar a sua vida e quer abençoar outros através da sua vida. Ele quer usar a sua vida. Dons espirituais dizem, bom, agora eu vou aprender a fazer esse negócio. É que nem eu, como jovem pastor, precisando de demônios na igreja. Não é nada disso. Não é um mecanismo, não é um truque, não é um poder, não é uma operação, mas é o quê? É eu me abrir para deixar e ser um instrumento para a pessoa do Espírito Santo agir no nosso meio. Nós precisamos nos abrir para a pessoa do Espírito Santo, que continua presente. Deus está aqui. Deus está aqui. Está entre nós. Deus está no seu coração. Quem disser que Jesus Cristo é o Senhor, saiba, você só pode afirmar isso pela fé, se for pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que fez com que seus olhos fossem abertos para você poder enxergar a beleza de Deus. Muitos enxergam o poder de Deus e odeiam Deus por causa disso. Muitos. Os demônios enxergam Deus. Foram os primeiros a confessar que Jesus era o Senhor. Foram os primeiros. Você sabia disso? A primeira profissão de fé no Novo Testamento foi feita por um demônio. Ele disse, tu és o Filho de Deus. E ele disse, cale-se. Os demônios creem, mas odeiam. Nós cremos, mas amamos. Por quê? Porque o Espírito Santo faz com que vejamos não somente o seu poder, mas o seu amor e a sua beleza. A beleza de Deus, mais que milhares, é a beleza de Deus que enche o nosso coração. Então o seu poder não nos faz odiá-lo, pelo contrário, nós amamos o Senhor. Isso é uma atuação do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Mas ele faz mais. Então, ser profeta na igreja não é desenvolver mediunidade. Não é aprender a ser pai de santo evangélico. Vou aprender esse negócio, sabe? Eu, Senhor, vos falo.
Porque tem gente que quer isso, tem gente que quer sentir o prazer de orar pelos enfermos e ver alguém curado. Mas não porque são compadecidos da pessoa que está enferma, mas porque querem a experiência de ser usado por Deus. Eu queria tanto. Eu me lembro que teve um irmão, muitos anos atrás, numa das nossas igrejas, que chegou e disse: pastor, eu impus esta mão sobre alguém, esta mão, e ela foi curada. Esta mão. Você tá bom, cara, já sei que foi a mão, não foi o joelho, foi a mão. Larga disso. E daí? Só faltava dizer: nunca mais vou lavar essa mão na minha vida. Mas tem pessoas que se fascinam pelos meios e pela experiência, não é? Se você chegar num centro espírita, vão dizer para você: você tem que desenvolver, não é? Não é o que eles dizem. Há pessoas que acham que dons espirituais são um modo de nós nos desenvolvermos em Deus. Eu tenho que ser mais desenvolvido, eu tenho que ser mais espiritual, eu queria ser profeta. Eu queria poder falar: eu, Senhor, vos falo e mandar ver, sabia? Porque isso aí eu acho que ia gostar muito. E eu já ouvi pessoas dizerem isso, se não dizem, pensam. Mas dons não existem para lhe proporcionar uma vida espiritual mais realçada ou interessante. Dons não existem para o seu bel prazer. Dons são manifestos para o bem de outros, somente para o bem coletivo, para a edificação da igreja. Se eu oro pelo enfermo e ele é curado, que proveito essa cura? Quem recebeu o proveito foi o enfermo, não fui eu. Não fui eu. Não é para o meu prazer, não é para eu ser alguém, não é para eu ter uma emoção, é para o bem de alguém. Então, versículo 7 diz exatamente isso. Olha só: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Entenda, da pessoa, eu vou enfatizar isso, da pessoa do Espírito. A cada um, ou seja, através da sua vida, o Espírito Santo age. É isso que está dizendo. O Espírito não é um objeto, não é uma fumaça, não é um poder, é uma pessoa. Então a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? Ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, dom de curar pelo único Espírito, outro poder para realizar milagres, outra profecia, outro discernimento de espíritos, variedade de línguas, por aí vai. Já viu o quanto ele fala sobre o Espírito? E ainda diz: todas essas coisas, porém, são realizadas por Ele, pelo mesmo Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. É o Espírito Santo que faz, não sou eu que faço. Eu não curo, eu não tenho a palavra de revelação. Às vezes nós pensamos: essa pessoa aí, vai para essa irmã aí que vai te revelar. Quem já ouviu falar isso, de revelar, né? Eu vou te revelar. Eu estava na saguão de Botafogo muitos anos atrás. Alguém chegou para mim e disse: pastor Walter, Deus me disse que o senhor tem uma palavra para mim. Eu disse: bom, eu não ouvi nada ainda, mas deixe seu nome e telefone, e qualquer coisa eu te ligo. Porque até mas queria que eu, né? O senhor tem uma palavra para mim? Não. Essa palavra? Não tem uma palavra. Teve alguém que chegou para mim, um pastor, que disse: olha, em termos de profecia, eu nunca vou errar, nunca errei, não vou errar nunca. Ele disse: ótimo, não tenho mais que confiar no Espírito Santo, posso só confiar em você. Aí ele: fui mal, né? Se foi mal,
Foi mal sim. Que 2 ou 3 falam e o resto julga. Isso é em 1 Coríntios 14, né? Fala, eu já estou escrevendo depois. Fala sobre que toda palavra tem que ser julgada. Há um relacionamento aqui entre pessoas. Você não pode ditar uma profecia, sabe? Não pode resistir ao profeta. Não é isso. Quem atua, quem fala, quem revela é a pessoa do Espírito, e nem sempre eu acerto, nem sempre eu entendo, nem sempre. Não existe dom, tiro e queda. E um dos problemas do movimento pentecostal e subsequentemente neopentecostal é que nós começamos a tratar isso como um mecanismo que garante certos resultados, ao ponto de termos coragem de anunciar cultos de milagres. E esperamos que Deus fale toda quarta e domingo. Quarta à noite, noite de milagres. Como é que você sabe? E se o Espírito Santo não quiser realizar milagres? Não, porque igreja tem que ter poder. Igreja não tem poder. O poder pertence a Deus somente. Nós não temos poder. Eu quero ir para uma igreja que tem poder. Então, e o nosso fascínio com poder, e esse é um pecado histórico do movimento pentecostal, nosso fascínio com poder é a idolatria. A idolatria. É interessante que Paulo já abre esse capítulo dizendo, eu não quero que sejam ignorantes, mas ele logo se refere ao problema de idolatria, porque essa ideia de poder chegar a uma imagem e garantir um resultado, acendendo uma vela, ou dando uma comida, ou fazendo algum tipo de oferenda, é a mesma coisa que leva a pentecostais a anunciar que quarta-feira à noite pessoas serão curadas aqui. Nós podemos orar por pessoas, mas nós não podemos garantir que o Espírito Santo fará o que seja, porque nós estamos pressupondo, nós estamos sendo presunçosos com a pessoa do Espírito Santo. Ele não é um balconista. Manda aí, chefia, faz uma oração que o que precisar, estou aqui. Não, o Espírito Santo não está ao nosso serviço. Ele é Deus. Nós estamos a serviço dele. Nós somos servos dele. Pai, Filho e Espírito Santo também, o nosso Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos debaixo dele. O Espírito Santo não é o nosso poder tiro e queda que a gente saca na hora e diz, é agora, vou determinar. Eu não determino nada, não posso determinar nada. Eu posso pedir, e ele é um Pai amoroso. Bom, vamos continuar avançando aqui. Versículo 12. Ora, assim como o corpo, agora, ainda falando de dons, o contexto aqui é dons. Eles não querem que sejam ignorantes concedente a dons. Então ele continua, nós ainda estamos, o assunto aqui ainda é dons. Ora, porque especialmente quando o versículo começa com ora, ora quer dizer que ele está ainda no mesmo assunto. Este é o mesmo assunto, né? Dons espirituais. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único, diga, Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade.
olha só, vamos só parar aqui. Ele está falando sobre os dons. Seja o que for, é o Espírito que faz. Agora ele diz, e nós todos somos membros uns dos outros. E somos colocados neste corpo, segundo a vontade do Espírito. Ele dispõe como lhe apraz. Nós vamos ver como isso é crítico. Versículo 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. E ele continua com essa analogia, falando sobre o olho, etc. Mas, versículo 27, então ele diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Olha só, não há exercício de dons espirituais fora do contexto de uma igreja ajustada, unida e que tem consciência da sua dependência uns dos outros. Diz aqui, se eu disser, não sou olho, nem por isso deixe de ser do corpo. Ele está enfatizando que parte da nossa compreensão dos dons passa por uma compreensão do nosso lugar, do nosso papel, da nossa identidade como membros de um corpo. Nós não somos um clube, nós não somos uma associação de crentes, nós somos um corpo, precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros e cada um traz algo diferente para este corpo, assim como a mão, assim como o olho, assim como a boca, assim como o ouvido, assim como o pé. Cada um de vocês, cada um de nós tem um papel a cumprir na igreja. A igreja depende e precisa de você. Diga para o seu vizinho, eu preciso de você e você precisa de mim. Mas nós não pensamos assim hoje em dia. Nós não pensamos nisso. Nós achamos que a igreja é algo que eu escolho porque gostei da música, porque o pastor prega bem, né? Então a gente já gostei dessa igreja, mudei para cá e tal. Muitas vezes pessoas entram na igreja, já gostei dessa igreja, vou ver aqueles. Calma, não vamos ser precipitados. Como assim? Você não sabe se Deus quer você aqui ou não? Eu gostei, mas não é essa a questão. A pergunta é, se eu faço parte de uma igreja, então eu faço parte de uma igreja. A igreja depende de mim e eu dependo dela. Eu tenho papel a cumprir e eu tenho benefícios a receber. Eu tenho responsabilidades. Eu faço parte de um corpo. Um braço andando por aí sem estar ligado a um corpo é uma coisa grotesca. Assim como crentes que pulam de lugar em lugar também são uma coisa grotesca. Porque a nossa vida espiritual necessariamente compreende uma ligação. Eu pensei que estivéssemos falando de dons. Estamos? Paulo está dizendo, ora. Ou seja, dentro do contexto de dons, membresia, participação e dependência uns dos outros faz parte da nossa compreensão de dons e nos livra de idolatria. Porque o idólatra vai perante um ídolo, acende uma vela, faz uma oferenda, assegura seu benefício e vai embora. Mas não é assim na igreja. Você não vem para a igreja para fazer uma corrente e receber o benefício e ir embora. Você não vem para a igreja para receber aquela oração tira e queda, aquele negócio que amém, você, isso foi muito, muito forte, legal, né? Tem gente que quer assim, aquele Saramaleque bem, sabe, uma pegada animal, né? Leão de Judá, nome de Jesus, vamos lá. Não, o Espírito Santo não age assim. O Espírito Santo age no corpo. Olha só, assim como o sangue flui da minha mão para o meu braço, para o meu peito, para a minha cabeça, assim como quando corto minha mão, há mecanismos dentro do meu corpo que vão e fecham e saram
assim também o Espírito Santo pessoalmente age por intermédio de membros em benefício do corpo. Esse é o contexto da ação de dons espirituais. Dons espirituais não são mediunidade. É a vida da igreja. É o pulmão da igreja respirando. Quando eu bato meu pé numa quina e dói, o meu corpo se contorce e faz por onde para tentar proteger esse pé, para não bater de novo. Quando um chora, todos choram. Quando um está enfermo, Tiago 5 fala, se alguém é enfermo, traga perante os líderes da igreja, unja com óleo. Nós oramos pela cura dessa pessoa. Dons espirituais, o seu lugar, Paulo disse, não quero que sejam ignorantes, fuja dessa idolatria. Dons têm a ver com a vida no corpo. É uma aliança mútua. Quem acha que o Espírito concede dons para qualquer outro motivo que não seja para o bem de outro, está enganado. Ele não faz isso para te dar prazer. O Espírito Santo não concede a nós dons para nós termos prazer no exercício dos dons. O Espírito Santo concede dons para o bem de outro, que quer dizer que você tem que ser voltado ao bem do próximo. Senão, esquece dons espirituais. O mago Simão queria o dom de impor as mãos para pessoas receberem o Espírito Santo, e Pedro mandou ele para o inferno com seu dinheiro. Simonia é um dos grandes pecados da igreja pentecostal, porque queremos o dom para nos sentirmos bem, queremos o dom para nos sentir importantes, queremos o dom para sentir que nós somos relevantes na igreja, queremos o dom para nós podermos dizer, bom, você sabe com quem está falando? Eu interpreto línguas. É um intérprete ali. Tem gente fazendo crachá, profeta. Dons de cura, especialização, coluna, cardíaco. Você acha que não tem? Tem. Ai, minha filha, você precisa ser revelada. Vai para aquela irmã que ela revela você mesmo, viu? Essa aí é tira e queda. Tira e queda é bala perdida, não é dom espiritual. E aí versículo 28, então, continua dizendo, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente, e aqui é interessante, porque ele já mistura dons ministeriais com dons que a gente considera dons normais, né? Primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? Bom, agora ele faz uma série de perguntas retóricas, não é? São todos apóstolos? Não, claro. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos o dom de realizar milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Ou seja, se nem todos têm essas coisas, então precisamos uns dos outros. Que Deus age através de uns e outros para o bem do todo, né? E ele diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Qual é o melhor dom? Não é o dom que vai te fazer se sentir especial. O melhor dom é o dom necessário para aquele momento. Se alguém está inconsolável, você precisa de uma palavra que console.
Se alguém está enfermo, não precisa ser revelado sobre a fonte da sua enfermidade, precisa ser curada. Há pessoas, olha, se a única solução que você tem na vida é um martelo, você vai tratar todos os seus problemas como pregos. Se você acha que só profecia resolve tudo, então tudo vai ser uma questão de revelação, mas às vezes não, às vezes você tem que segurar a mão de pessoa e mostrar misericórdia. Às vezes você tem que arregaçar as mangas e ajudar a limpar a casa da pessoa, ou seja, socorros. Às vezes você tem que agir de outra forma, e todas as operações, sejam dons, sejam habilidades, sejam serviços, e tudo foi listado no início de 1 Coríntios 12, no início do capítulo. Você vê, tudo isso o Espírito Santo dá, ele age através de nós, é o Espírito Santo que está atuando. Você diz assim, não, mas eu só sei ajudar, eu só sei levar assim uma comidinha, porque essa pessoa não está conseguindo cozinhar, eu vou lá. Mas isso também é movido pelo Espírito Santo. Às vezes pessoas dizem, não, hoje eu estou ajudando na igreja, abrindo portas, mas um dia eu queria ser profeta. Não. E é por isso que no meio dessa discussão toda, Paulo diz, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ou seja, esse é o caminho. Tá? Que caminho é esse? Passo a mostrar o caminho. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Meus irmãos, eu posso jogar meu paletó em cima de você e você cair no chão, mas se eu não tiver amor, o que vale isso? Nada. É show, é circo, não tem valor nenhum. O que nos move, eu vou apenas me referir, porque meu tempo, eu não sei como é que está meu tempo, não sei. Se o amor de Deus não estiver no meu coração, movendo-me a buscar o melhor dom para ajudar o meu próximo, nada do que eu fizer tem valor, nada. Eu cresci na igreja pentecostal, meu pai pentecostal, meu avô pentecostal, meu bisavô foi pentecostal, o irmão do meu bisavô foi um dos fundadores das Assembleias de Deus do Canadá. Do lado da minha mãe, o meu avô materno foi o primeiro missionário pentecostal na China em 1906. Eu tenho mais de 100 parentes no ministério pentecostal ao redor do mundo hoje. E eu posso falar de cadeira, eu posso falar com conhecimento de causa. O movimento pentecostal tem visto muito poder, mas também tem visto muitas pessoas sem um pingo de amor, procurando apenas se promover e, infelizmente, imitando o mover de Deus do passado. Olhe, em 15 minutos eu posso ter todo mundo aqui chorando e suando e arrepiado, porque há truques que você pode usar para criar uma espécie de mover do Espírito. Líderes pentecostais sabem fazer isso, sabem criar um clima, sabem usar as frases, sabem fazer com que você se sinta, sabe, oh, Deus está aqui, essa igreja tem poder. Meus irmãos, só Deus tem poder. Só o Espírito Santo é poder. Nós somos o pequeno rebanho. Em mim eu não tenho nada de bom, nem tampouco você tem. E se você quer se sentir melhor a seu próprio respeito, por causa de uma profecia, arrependa-se. Pare com isso. Bota o joelho no chão e diga: Senhor, perdoa-me pela vaidade. Porque isso é vaidade. E é idolatria. Isto é idolatria. Nós somos chamados primeiro para pertencermos a uma igreja.
de nós abraçarmos a comunhão da nossa igreja local e nos submetermos à direção de um pastor e dizer: com esse pastor eu vou servir, vou levantar as suas mãos, seus braços, eu vou procurar fazer bem aos da minha casa de fé, visitar os enfermos, gastar tempo com os idosos, amar aquelas pessoas difíceis de amar. E nós somos difíceis. Você é difícil. Eu também sou difícil. E a comunhão na igreja é um milagre. Depende do milagre. Eu tenho que avançar aqui. Versículo, depois de lermos, já leram 1 Coríntios 13, eu não vou ler. Mas ele diz em versículo 14, em capítulo 14 agora, continuando. 1 Coríntios 14: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Ou seja, é caminhando para uma vida de serviço ao nosso próximo e a Deus. Uma vida amorosa que nós buscamos os dons. Não buscamos os dons independente do amor ao nosso irmão. Eu me lembro que eu tinha um colega que tinha fascínio com Benny Hinn. E nós fomos para a Coreia ver a maior igreja do mundo, o Choe. E ele queria comprar um paletó cor de abóbora, porque Benny Hinn tinha um paletó cor de abóbora. Ele disse: ô homem, para que você quer um paletó cor de abóbora? Porque Benny Hinn tem um paletó cor de abóbora. E quando ele joga aquele paletó, o pessoal cai. Ele disse: você quer que caiam por quê? Para que você quer que caiam? Não, porque é o mover. Cair e R$5 compra um cafezinho. Para que isso? Não entendo isso. Ficou fascinado com esse negócio de cair. Fascinado. Era um cai-cai. E digo: meu Deus do céu. E ele achou o paletó. E ficava na frente do espelho, sabe? E aí ele tirava e pá! Eu disse: cara, você enlouqueceu? Você pirou mesmo da batatinha? O que há com você? Não, porque tem uma técnica. Isso é idolatria. Isso é vaidade e idolatria. Isso não tem nada a ver com amor ao próximo. É que nem a mão. Esta mão, este paletó. Estou todo arrepiado. Aí começa a se chamar servo do Senhor. Você está falando agora. E começa a usar a voz, né? Não é? Porque eu sou um servo do Senhor. E todo mundo: Você sabe com quem está falando? Não. Um servo do Senhor. Aí compra microfones douradas. Ou não? Aquele microfone Britney Spears, né? Aquele que bem fininho e tal. Que dizem que é muito bom, mas eu tentei usar um e muito desconfortável. E ficam enfeitando-se para que pessoas fiquem impressionadas com o seu status de servo do Senhor. É vaidade, e vaidade só nos faz mal, destrói o corpo, atenta contra os propósitos de Deus. Se não tiver amor,
É um símbolo que retina. Se não tiver amor, vale nada. Não vale nada. Se sua vida não for uma libação derramada em prol do bem dos membros deste corpo ao qual você foi unido pelo Espírito Santo, então você não é nada. Isso é idolatria, é vaidade, é simonia. E é o que nós temos visto ao longo desses últimos 110 anos na igreja pentecostal. É simonia. Pessoas que querem ser alguma coisa, pessoas que querem sentir alguma coisa. Quantas vezes, depois de um culto, alguém chegou para mim e disse: Bispo Walter, eu precisava de uma palavra. Eu disse: o que está vendo tal? Aí falou, e eu, faz assim tal. E voltava uma semana depois: Bispo, foi a palavra de Deus para a minha vida, não entendo. Como é que foi isso? Eu nem me lembrava do que tinha falado, na hora eu não senti nenhum arrepio, não usei a voz trêmula, né? Luke Skywalker, o Senhor vos falo. Eu falei normalmente, mas o Espírito usou aquele momento. Às vezes depois do culto alguém chega para Bispo, ora por mim, tá bom, orei. Volta um mês depois: olha, a chapa foi curada radicalmente. Eu não fiz noite de milagres, eu não usei paletó cor de abóbora, ou paetês, ou raio laser, ou fumaça, gelo seco. Eu orei. Porque quando você vive em família, você faz o que tem que ser feito. Ontem eu estava indo para o médico com minha esposa, e de repente o médico dela ligou e disse: você tem que vir já. Ela disse: você pode cancelar seu... Eu liguei para o meu e disse: não estou indo não, eu tenho que levar minha esposa para o médico. A gente mudou de repente de rumo. Por quê? Porque a necessidade dela era maior do que a minha. Eu cancelei o meu médico para poder levá-la para o médico dela, porque ela está prestes a fazer uma cirurgia de coluna, muito sério. Quando você vive em comunhão, a necessidade do próximo fala mais alto. Você se vira, você se dobra, você se esforça, você busca os melhores dons. Se alguém está enfermo, diz: Senhor, me usa agora, deixa eu orar por essa pessoa. E você não fica: essa mão. Você fica olhando para aquela pessoa, porque seu coração está compadecido dessa pessoa que está sofrendo. Quantas vezes eu já vi pessoas expulsar demônios, até na televisão, fazendo um espetáculo dessa pessoa que está escrava de um espírito imundo, fazendo um espetáculo vergonhoso. Essa pessoa está sendo envergonhada na frente da igreja toda, para não dizer na televisão. E eu digo: meu Deus do céu, não tem compaixão por essa mulher? Não tem compaixão por esse homem? Leva para uma sala, cuida dessa pessoa. Você não faz cirurgia no meio da praça, você não... É uma vergonha fazer show. Nós não podemos usar pessoas para mostrar o quão poderosos nós somos. Isso é uma vergonha. Isso não agrada ao Espírito Santo. O Espírito Santo age na igreja assim como o corpo entre os meus membros. Você não vê o sangue fluindo. Isso flui de uma maneira escondida e não muito espetacular, mas é o que dá vida a meu corpo. O Espírito Santo é a vida da igreja. O Espírito Santo é a vida da igreja. E nós precisamos dele atuando entre nós. Só que ele não age sozinho, ele age por nosso intermédio. Deixa eu correr, desculpe, tem tanta coisa aqui. Eu tenho mais 2 horas para falar. Não. Atos 2. Deixa eu lhe mostrar o que é a vida saudável de uma igreja. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino. Isso logo a seguindo o dia de Pentecoste, o irromper de uma nova época, a época do Espírito, os últimos dias. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A vida da igreja é uma vida intensa. A igreja não é um lugar onde você vai assistir uma mensagem. A igreja é uma família, é um corpo. Essas pessoas viviam diariamente se vendo e orando e louvando a Deus e partindo o pão no templo ou servindo a ceia, porque tem uma parte aqui, né, de sacramentos, mas eu não tenho tempo para entrar. Mas eles estavam cheios de amor. Não é à toa que houve sinais e maravilhas. Por quê? Porque o Espírito Santo age através de corações compadecidos, corações cheios do amor de Deus. Se nós estivermos o coração cheio do amor de Deus, então Ele vai nos usar. Se eu estiver apenas procurando mais uma novidade na minha vida, eu não sei se eu vou surfar a net ou profetizar. Não sei, é sábado, sabe como é? De repente hoje eu vou profetizar. Não, é quando eu vejo a necessidade de alguém, digo: Senhor, me dê uma palavra. Eu vejo a dor de alguém, Senhor, deixa eu trazer uma palavra de consolo. Eu vejo a enfermidade de alguém, digo: Senhor, cura essa pessoa. Olhe, não podemos subestimar o poder de um cristão tirar as mãos do bolso e colocá-las sobre alguém e dizer: Senhor, cura essa pessoa. Não espere noite de milagres ou campanha com fila ao redor do quarteirão. Você pode orar por alguém e dizer: meu irmão, posso orar por você? Vamos orar pela sua cura. E ora. Você não imagina o que Deus pode fazer por seu intermédio. Não imagina. Eu tenho que terminar com isso porque meu tempo acabou. Efésios 5. Essa é uma palavra importante para os nossos dias. Efésios 5, versículo 15, diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Mais uma vez, a coletividade, a vida no corpo. Gente, não existe espiritualidade verdadeira sem que seja no contexto de uma igreja forte. Eu vou dizer isso de novo. Não existe o exercício de dons espirituais, porque o Espírito não trabalha, não agirá contra os seus propósitos. O seu propósito é colocar cada membro como lhe apraz. Mas uma vez que nós soubermos o nosso lugar, estivermos dedicados a conviver, orar, celebrar, louvar juntos, nos submeter uns aos outros e nos dedicar ao ensino da palavra, ao ensino dos apóstolos, esta igreja começará a ver o poder de Deus fluir entre os seus membros.
Você não vai receber um crachá de profeta, nem de curador, curandeiro. Não importa. Cada membro tem seu papel. Você tem um papel. E esse papel é definido pelo quê? Pela necessidade da hora e do seu próximo. Como podemos voltar a ter dons espirituais agindo na igreja? Primeiro, saiba seu lugar. A igreja é um lugar onde você apenas visita, quando não tem praia, ou é um corpo que está no seu coração? O seu pastor é apenas mais um de quem você recebe palpites, comparando suas mensagens com as do Caio Fábio, o Silas Malafaia, que tem gente que está sentado, mas não está se dedicando ao ensino do seu pastor. Sabe quanto vale essa pessoa para a igreja local? Nada, nada. Os nossos intelectualoides que ocupam a internet, nossos supostos intelectuais, jovens revoltados, teólogos, reformados ou liberais, não importa o que você for, mas que não tem compromisso com a sua igreja e não sentam debaixo do ensino do seu pastor, não valem nada, são imprestáveis. O Espírito Santo age numa igreja onde há compromisso e amor mútuo e submissão a seu pastor. Não é uma palavra popular hoje em dia. Todo mundo acha que pastor não presta. Eu vou lhe dizer, há tantos pastores que prestam, são homens de Deus e merecem o nosso respeito e gratidão pela vida oferecida. Nós temos que resgatar a noção do que nós somos. Nós somos membros de um corpo. Membros de um corpo. Nesse contexto, o Espírito pode agir.